Algumas dores não acabam quando o momento termina. Elas continuam vivendo dentro da mente, silenciosamente. Antes de começarmos, inscreva-se no Mente em Foco para explorar os mecanismos mais profundos da mente humana, trauma emocional e reconstrução psicológica. Existe algo que poucas pessoas entendem sobre trauma. O trauma não é apenas o que aconteceu. É o que continua acontecendo dentro da mente depois. Muita gente imagina que dor emocional funciona como um evento simples. Algo acontece, o tempo passa, a pessoa melhora. Mas experiências intensas raramente desaparecem tão facilmente. Porque certas dores alteram a forma como o cérebro percebe segurança, confiança e realidade. Depois de um trauma, algo muda internamente. O corpo continua alerta. A mente continua desconfiada. As emoções ficam instáveis. E situações aparentemente pequenas podem ativar lembranças emocionais profundas. É como se uma parte do cérebro permanecesse presa no momento em que tudo aconteceu, mesmo quando a vida continua. E talvez essa seja a parte mais difícil do trauma. A sensação de que você nunca mais voltará a ser quem era antes. O trauma não destrói apenas momentos. Às vezes, ele destrói versões inteiras de quem você acreditava ser. Depois de experiências intensas, muitas pessoas sentem algo difícil de explicar. Estranhamento interno. Como se existisse distância entre quem eram antes e quem se tornaram depois. Isso acontece porque o trauma afeta a percepção de segurança. E quando segurança desaparece, a mente muda prioridades. Algumas pessoas ficam hipervigilantes, outras se tornam emocionalmente fechadas. Algumas desenvolvem medo constante, outras começam a evitar conexões profundas. Porque o cérebro tenta impedir que a dor aconteça novamente. O problema é que, às vezes, essa proteção se transforma em prisão emocional. A pessoa continua sobrevivendo, mas deixa de se sentir realmente viva. A cura raramente começa quando a dor desaparece. Ela começa quando a mente para de fugir dela. Existe um erro muito comum sobre superação emocional. Acreditar que reconstrução significa esquecer. Mas a mente humana não funciona assim. Experiências profundas deixam marcas. O objetivo não é apagar o passado. É impedir que ele controle completamente o presente. E isso exige algo extremamente difícil. Encarar a dor conscientemente. Porque fugir pode aliviar momentaneamente, mas prolonga sofrimento interno. Muitas pessoas tentam anestesiar trauma através de distrações constantes, trabalho excessivo, isolamento, prazer imediato, bloqueio emocional. Mas o que não é processado internamente costuma continuar existindo silenciosamente. Reconstrução psicológica começa quando alguém aceita olhar para aquilo que tentou evitar durante muito tempo. O cérebro traumatizado aprende medo rapidamente, mas também pode reaprender segurança. Depois de experiências difíceis, o cérebro começa a enxergar ameaça em muitos lugares. Relacionamentos, mudanças, vulnerabilidade, silêncio, perda de controle. E isso cria uma sensação constante de tensão emocional. Mas existe algo importante. A mente humana possui enorme capacidade de adaptação. Ela pode reaprender, pouco a pouco, experiência após experiência. Quando alguém começa a viver pequenas situações seguras novamente, o cérebro lentamente entende que o perigo não está em todo lugar. Esse processo não é rápido, nem linear. Alguns dias parecem avanço, outros parecem recaída. Mas reconstrução emocional raramente acontece em linha reta.
ela acontece em pequenos movimentos invisíveis. A dor destrói mais quando parece não ter sentido. Existe algo profundamente humano na necessidade de significado. Quando alguém sofre intensamente e não consegue encontrar nenhum sentido na experiência, a mente tende a entrar em colapso emocional mais facilmente. Mas quando a pessoa consegue transformar sofrimento em aprendizado, direção ou crescimento, algo muda internamente. Isso não faz a dor desaparecer, mas altera o peso psicológico dela. Algumas pessoas desenvolvem mais empatia depois do trauma. Outras descobrem força emocional que não conheciam. Outras redefinem prioridades completamente. E isso acontece porque a mente suporta muito mais sofrimento quando encontra algum significado na experiência. Algumas feridas emocionais não permanecem abertas porque são impossíveis de curar, mas porque a mente nunca conseguiu processá-las. Existem traumas que permanecem vivos por muitos anos, e isso geralmente acontece quando a dor foi reprimida. A pessoa ficou sozinha emocionalmente. O sofrimento nunca foi validado, ou o trauma destruiu profundamente a sensação de segurança interna. Quando alguém passa muito tempo apenas sobrevivendo emocionalmente, o cérebro pode se acostumar ao estado de defesa. E sair desse estado parece perigoso, porque relaxar exige vulnerabilidade, e vulnerabilidade lembra risco. Por isso, algumas pessoas permanecem emocionalmente congeladas, mesmo muito tempo depois do trauma. Existe coragem em sobreviver, mas existe outra ainda maior em voltar a sentir. Talvez uma das partes mais difíceis da reconstrução emocional seja permitir conexão novamente, confiar novamente, sentir novamente. Porque depois da dor, a mente aprende medo, e medo faz o cérebro acreditar que distância emocional significa proteção. Mas viver completamente fechada também gera sofrimento. A reconstrução saudável não acontece quando alguém deixa de sentir. Ela acontece quando a pessoa aprende que pode sentir, sem ser destruída por isso. Reconstrução psicológica não acontece de uma vez. Ela acontece em pequenas experiências repetidas, pequenos passos, pequenas vitórias emocionais, pequenos momentos de segurança. Algumas coisas ajudam profundamente nesse processo. 1. Permitir sentir. Emoções reprimidas continuam existindo internamente. 2. Criar conexões seguras. A mente se reorganiza através de experiências emocionais saudáveis. 3. Desenvolver autoconsciência. Entender gatilhos reduz sensação de caos interno. 4. Construir novas referências. O cérebro precisa perceber que a vida não é apenas dor. 5. Aceitar que recuperação leva tempo. A mente humana não reconstrói segurança instantaneamente. No final, a reconstrução emocional não significa voltar a ser quem você era antes do trauma, porque certas dores mudam pessoas para sempre. Mas talvez isso não signifique destruição total. Talvez signifique transformação. A mente humana é extremamente frágil em alguns momentos, mas também é assustadoramente resistente. E talvez a maior prova disso seja que, mesmo depois de experiências profundamente dolorosas, muitas pessoas ainda encontram coragem para continuar vivendo. Se esse conteúdo te fez enxergar trauma, dor emocional e reconstrução psicológica de forma diferente, inscreva-se no Mente em Foco e continue explorando os mecanismos mais profundos da mente humana.